Brasil não muda apenas em dias de grandes discursos ou anúncios oficiais. Muitas das transformações mais profundas do país nasceram em momentos silenciosos, discretos, quase invisíveis. Houve decisões que, no instante em que foram tomadas, pareciam apenas internas, burocráticas ou restritas a poucos. Mas, sem que a população percebesse, esses instantes redefiniram caminhos inteiros e alteraram o destino de gerações. O que parecia uma deliberação técnica se tornava um ponto de virada histórica. O que parecia um ajuste administrativo se transformava em ruptura nacional. Imagine a cena: um gabinete isolado, portas fechadas, uma mesa com poucos documentos e, ao redor dela, pessoas que não imaginam completamente o peso do que estão prestes a decidir. Lá fora, o país segue seu ritmo natural. Ninguém sabe que aquele momento será lembrado décadas depois como o início de um novo ciclo. Não há multidões, não há comemoração, não há protesto. Apenas uma assinatura, uma votação apertada, uma escolha estratégica. E, de repente, o Brasil é outro. Foram minutos que moldaram séculos. Esses instantes raros expõem um ponto essencial. A história não precisa de grandes cenários para ser transformada. Ela precisa de decisões. É por isso que compreender essas decisões é compreender o próprio país. Cada escolha carrega tensões, disputas e medos que definiram o que o Brasil seria dali em diante. E o mais surpreendente é perceber que, em muitos casos, a população só descobre o impacto real anos depois. A história está cheia de momentos que pareciam pequenos, mas que se tornaram gigantes. São esses pontos de virada que revelam a verdadeira natureza do poder histórico. Ao reconhecer essa lógica, o espectador passa a olhar para o passado com outra lente, não mais buscando apenas datas e acontecimentos, mas perguntando: o que realmente estava em jogo naquele instante? Quem percebeu a dimensão daquela escolha? E como um momento silencioso pode mudar tudo? Essas perguntas abrem o caminho para o primeiro tópico, onde a linha invisível que conecta séculos diferentes começa a se revelar e mostrar que a história do Brasil é muito menos fragmentada do que parece. Quando analisamos a história do Brasil em fragmentos, ela parece um conjunto de épocas isoladas, separadas por rupturas políticas, conflitos sociais e mudanças de regime. Mas quando observamos com atenção, percebemos que existe uma linha contínua, quase invisível, que conecta acontecimentos distantes no tempo. Uma decisão tomada no século XIX pode influenciar diretamente um impasse político no século XX, que por sua vez molda debates atuais. Nada acontece sozinho. Cada escolha deixa um rastro que atravessa gerações. Essa linha se forma porque decisões históricas não encerram seu impacto quando são concluídas. Elas criam estruturas, hábitos institucionais, expectativas sociais e modelos de poder que continuam se repetindo. Quando o Brasil decidiu centralizar suas decisões, criou um padrão administrativo que ainda hoje determina como o país funciona. Quando optou por um modelo econômico específico, gerou consequências que estruturaram desigualdades que atravessaram séculos. Quando tomou certas posições diplomáticas, posicionou o país em trajetórias que continuam influenciando nossa política externa. Ao reconhecer essas conexões, fica claro que o Brasil não se reinventa completamente a cada período histórico, por mais que isso seja repetido de forma romântica nos discursos políticos. O país carrega consigo o peso das escolhas anteriores, sejam elas sábias ou desastrosas. Uma decisão tomada em um império agrícola repercute em uma república industrial. Uma mudança feita sob pressão internacional molda políticas que durarão décadas. Uma escolha feita para resolver um problema imediato pode criar outro ainda maior no futuro. Perceber essa linha é essencial para entender por que o Brasil é como é hoje. Não se trata apenas de olhar para o passado, mas de compreender que o presente é a continuação lógica de decisões acumuladas. Quando o espectador entende esse princípio, desperta uma percepção nova. A história é um organismo vivo, não um arquivo morto. E é essa consciência que nos leva ao próximo ponto, onde o Brasil se aproxima do momento de escolher entre dois caminhos diferentes, e um único movimento definirá qual deles se tornará realidade. Há momentos na história em que o país se encontra diante de uma bifurcação silenciosa. Nada explode,
Nada desmorona, nenhuma revolução toma as ruas. Mas, nos bastidores, o Brasil está diante de duas possibilidades reais, e a decisão tomada ali definirá qual futuro prevalecerá. Esses instantes são raros e, ao mesmo tempo, decisivos. São escolhas que poderiam ter conduzido o país a outro tipo de desenvolvimento, outra organização social, outra presença no mundo. Quando analisamos esses pontos críticos, percebemos que o Brasil esteve muito mais próximo de ser outro país do que imaginamos. A cada grande mudança, existia uma alternativa concreta que poderia ter redefinido tudo. Houve reformas estruturais que quase foram aprovadas e que teriam transformado a economia nacional décadas antes. Houve alianças políticas que quase se consolidaram e que teriam alterado completamente a composição do poder. Houve decisões diplomáticas que quase reposicionaram o Brasil entre as potências emergentes de sua época. E o mais impactante é entender que muitas dessas alternativas desapareceram por detalhes, pressões e movimentos menores do que se imagina. Esses instantes revelam que a história não é inevitável. Ela é moldada por escolhas feitas em condições específicas, por pessoas que, muitas vezes, não tinham plena consciência da dimensão do que estavam decidindo. Um voto a mais, uma reunião cancelada, um documento que circulou tarde demais, uma pressão inesperada de grupos influentes. Qualquer pequeno fator poderia ter empurrado o país em outra direção. É nessa fragilidade das grandes decisões que percebemos o quanto o destino nacional pode ser vulnerável a eventos que passam despercebidos no momento. Quando o espectador compreende que o Brasil poderia ter sido profundamente diferente por escolhas mínimas, surge uma nova perspectiva, a de que o país carrega, ao longo de sua história, caminhos interrompidos, possibilidades perdidas e projetos que nunca nasceram. Essa percepção abre espaço para o próximo ponto, onde o país deixa de ser movido por ambição e passa a se mover por medo, e onde algumas das decisões mais impactantes foram tomadas para evitar algo que parecia pior. Ao longo da história brasileira, algumas das escolhas mais importantes não foram feitas por visão de futuro, ambição nacional ou desejo de grandeza. Foram tomadas por medo. Medo de revoltas internas, medo de crises econômicas incontroláveis, medo de pressões internacionais, medo de rupturas sociais que poderiam escapar ao controle. O medo, nesses momentos, não foi um sentimento isolado, mas uma força política concreta que guiou decisões, moldou caminhos e deixou marcas profundas na identidade do país. Essas decisões, movidas pelo medo, não costumam aparecer em discursos oficiais. Elas se escondem sob justificativas técnicas e explicações formais, mas basta investigar o contexto para perceber que a motivação real era outra. Houve momentos em que o Brasil mudou sua estrutura política para conter insatisfações populares que ameaçavam explodir. Houve decisões econômicas criadas às pressas para evitar colapsos sociais iminentes. Houve movimentos diplomáticos feitos com pressa para impedir que o país se tornasse alvo de pressões externas crescentes. Em cada um desses casos, o medo foi o eixo invisível que orientou o destino nacional. Quando analisamos essas decisões à distância, percebemos algo essencial. O medo é uma força silenciosa, mas poderosa. Ele não apenas impede que certas escolhas sejam feitas, ele cria novas escolhas. Ele redefine limites, altera prioridades, desloca energias. E na história brasileira, o medo não atuou de forma episódica. Ele se tornou, em muitos momentos, o motor emocional que impulsionou políticas públicas, reorganizou estruturas e determinou como o Estado reagiria a tensões internas e externas. Essa compreensão revela que a história não avança apenas por coragem ou estratégia. Ela também avança por contenção, por receio, por antecipação do risco. E quando o país age pelo medo, ele abre mão de caminhos que poderiam ter sido mais ousados ou transformadores, optando por rotas que garantem segurança imediata, ainda que custem caro no longo prazo. É essa dinâmica que conduz ao próximo momento da narrativa, quando as decisões brasileiras não nascem apenas de fatores internos, mas da pressão externa, e quando o mundo inteiro se torna parte da construção do destino nacional. Há momentos na história do Brasil em que as decisões mais determinantes não surgiram apenas das disputas internas,
dos interesses locais ou das tensões nacionais. Elas nasceram sob a pressão de forças externas, vindas de potências internacionais, crises globais, disputas econômicas e rearranjos geopolíticos que ultrapassavam completamente a capacidade de decisão interna do país. Nessas ocasiões, o Brasil não escolheu apenas o que queria, escolheu o que era possível dentro de um cenário maior que o obrigava a se mover. Essas pressões externas se manifestaram de diversas formas ao longo dos séculos. Houve períodos em que potências europeias influenciaram diretamente as decisões administrativas, econômicas e até militares do país. Houve momentos em que acordos internacionais empurraram o Brasil para caminhos que ele não teria seguido espontaneamente. Em outras ocasiões, crises globais, de energia, de produção, de finanças, forçaram mudanças internas que modificaram completamente a trajetória nacional. Mesmo quando não havia imposição declarada, havia expectativa, vigilância e cálculo. A influência externa não significa submissão, mas revela a realidade de que nenhum país vive isolado. O Brasil sempre ocupou uma posição estratégica, seja por território, recursos naturais ou potencial econômico, e por isso sempre foi alvo de interesses que ultrapassavam suas fronteiras. Em muitos casos, decisões tomadas aqui foram, na verdade, respostas a movimentos que vinham de longe. E essas respostas, às vezes feitas discretamente, outras vezes de maneira explícita, moldaram estruturas que ainda nos acompanham. Quando o espectador entende como essas pressões globais operaram, percebe que o Brasil não é apenas resultado de suas próprias disputas internas. É também produto de conjunturas internacionais que empurraram o país em direções específicas. Essa consciência abre caminho para um ponto essencial da narrativa. Mesmo diante de influências externas e internas gigantescas, algumas das decisões mais transformadoras não foram tomadas por líderes conhecidos, mas por personagens discretos, invisíveis, quase apagados da memória nacional. E é exatamente sobre eles que o próximo tópico se debruça. Quando olhamos para os grandes momentos da história brasileira, tendemos a lembrar de nomes consagrados, presidentes, ministros, líderes militares, figuras públicas que ocuparam o centro da narrativa oficial. Mas, ao investigarmos com profundidade, descobrimos algo surpreendente. Muitas das decisões que mudaram o país não foram tomadas por quem aparece nos livros. Foram impulsionadas por personagens discretos, burocratas silenciosos, técnicos brilhantes, assessores estratégicos, intermediários de confiança e pensadores quase anônimos que atuaram nos bastidores, longe das luzes e do reconhecimento. Esses personagens invisíveis não buscavam protagonismo, buscavam influência. Eles tinham acesso a documentos antes de todos, formulavam alternativas quando ninguém mais sabia que opções existiam, escreviam relatórios que direcionavam decisões, aconselhavam líderes inseguros em momentos críticos ou criavam condições técnicas que tornavam certas escolhas inevitáveis. Alguns eram visionários, outros eram apenas extremamente competentes, e alguns operavam movidos por interesses pessoais ou de grupos que representavam. Mas todos tinham uma coisa em comum: alteraram o destino do país sem que a população soubesse seus nomes. Esse fenômeno não é exceção, ele é regra. Em diversos momentos decisivos, a trajetória do Brasil foi moldada por pessoas que a história não registrou. Houve economistas que construíram os alicerces de reformas fundamentais. Houve diplomatas que redesenharam alianças internacionais com decisões que nunca ganharam manchetes. Houve militares de baixa patente que influenciaram eventos que mudaram regimes inteiros. Houve juristas desconhecidos que redigiram textos capazes de reorganizar estruturas do Estado. Sem esses personagens, muitas das escolhas mais importantes sequer existiriam. Ao reconhecer a força desses invisíveis, o espectador percebe que a história não é conduzida apenas por grandes líderes. Ela é construída por uma cadeia de mentes, ideias e ações que juntas movem o país. Essa descoberta transforma a forma como enxergamos cada decisão, pois mostra que até escolhas aparentemente pequenas podem carregar impactos gigantescos. E é exatamente isso que prepara o terreno para o próximo capítulo, onde veremos como decisões consideradas irrelevantes, rotineiras ou técnicas, acabaram transformando profundamente o Brasil.
Nem todas as revoluções políticas do Brasil começaram com grandes debates, crises profundas ou discursos memoráveis. Algumas nasceram de resoluções aparentemente técnicas, ajustes discretos, mudanças administrativas que, à primeira vista, não pareciam ter relevância histórica. Mas essas decisões pequenas carregavam dentro de si a capacidade de transformar estruturas inteiras. Foram alterações que passaram despercebidas no momento em que aconteceram, mas que anos depois revelaram um impacto maior do que reformas amplamente divulgadas. Essas decisões surgiram em momentos comuns. Uma lei revisada sem alarde, uma regra alterada para modernizar algum setor, uma reorganização interna feita para facilitar processos. Nada parecia dramático. Nada sugeria ruptura ou mudança profunda. Mas, no funcionamento real do Estado, esses ajustes modificaram a relação entre governo e sociedade, redefiniram padrões administrativos, criaram novos incentivos ou eliminaram obstáculos históricos. Muitas vezes, o que parecia uma simples reorganização burocrática se tornou a base para políticas que reconfigurariam o país. O poder dessas pequenas decisões está justamente na sua descrição. Por não chamarem atenção, não despertam resistência imediata. Por parecerem técnicas, passam longe das tensões políticas comuns. E por serem aparentemente neutras, são aprovadas com facilidade. Mas, na prática, elas alteram engrenagens fundamentais e definem como o país operará nos anos seguintes. A história brasileira está repleta de exemplos de regras modestas que criaram efeitos gigantescos, desde mudanças econômicas que transformaram modelos produtivos, até ajustes legais que redefiniram instituições inteiras. Quando o espectador entende a força dessas microdecisões, passa a enxergar a história com uma nova profundidade. Percebe que o Brasil não se move apenas pelas grandes reformas que ganham manchetes, mas também pelas pequenas escolhas que, somadas, moldam silenciosamente o presente. E é justamente essa percepção que nos leva ao próximo ponto, onde o país enfrenta seus próprios erros. Decisões que, embora justificadas na época, se tornaram a raiz dos maiores problemas que enfrentamos até hoje. Há escolhas na história brasileira que, no momento em que foram tomadas, pareciam razoáveis, necessárias ou até estratégicas. Mas vistas à distância, revelam-se como sementes de problemas que se tornariam profundos e duradouros. São decisões que criaram desigualdades estruturais, fragilizaram sistemas públicos, fortaleceram grupos de interesse, dificultaram reformas futuras ou abriram portas para crises que ainda repercutem. Não foram erros evidentes na época. Foram escolhas feitas dentro das condições e limitações daquele momento, mas que hoje mostram seus efeitos negativos de maneira clara. Essas decisões aconteceram em diferentes épocas e sob diferentes justificativas. Algumas nasceram para responder a emergências e acabaram se tornando práticas permanentes que travaram o desenvolvimento. Outras foram tomadas sob pressão de grupos específicos e moldaram o país de forma desigual. Houve também escolhas que priorizaram ganhos imediatos em detrimento de consequências futuras, criando distorções econômicas e sociais que exigem décadas para serem corrigidas. Em todos esses casos, o Brasil se viu enfrentando problemas diretamente criados por decisões tomadas dentro das próprias instituições. O ponto crucial é que essas escolhas não podem ser analisadas apenas como falhas. Elas revelam a complexidade de governar um país marcado por interesses múltiplos, tensões internas e limitações profundas. Em muitos momentos, o Brasil optou pelo possível e não pelo ideal, e essa diferença explica grande parte das dificuldades atuais. Quando observamos essas decisões com honestidade histórica, percebemos que muitos dos nossos maiores desafios não surgiram espontaneamente. Foram construídos, e por isso podem ser compreendidos com clareza. Essa reflexão abre caminho para o próximo capítulo, onde o foco muda. Em vez de observar a criação dos problemas, o espectador será conduzido ao momento em que uma única decisão rompe padrões de décadas, redefinindo completamente o caminho do país. São instantes de ruptura absoluta em que o Brasil deixa de seguir sua trajetória natural e se lança em direção a algo totalmente novo. E são esses momentos de virada que revelam o verdadeiro poder de uma decisão histórica.
Há momentos raros na trajetória do Brasil em que a história parece segurar o próprio fôlego. Um instante específico em que décadas de continuidade são interrompidas por uma única decisão capaz de deslocar o país de sua rota natural. Esses pontos de ruptura não surgem a todo momento. Eles aparecem quando as tensões acumuladas se tornam insustentáveis, quando estruturas antigas já não conseguem responder às demandas do presente, ou quando uma conjuntura excepcional exige reescrever o rumo nacional. E, em cada um desses casos, a decisão tomada ali redefine tudo o que vem depois. O poder desses momentos está na sua capacidade de romper padrões que pareciam permanentes. Um modelo político consolidado pode ser alterado em uma única ação. Um sistema econômico pode ser reorganizado com uma assinatura. Uma relação internacional pode mudar de direção com uma escolha estratégica. É impressionante perceber como, às vezes, a história se move de forma lenta por décadas e, de repente, avança anos em questão de minutos. Esses são os instantes em que o país abandona um caminho inteiro para abrir outro completamente diferente. Esses pontos de ruptura não se explicam apenas pela ação de líderes ousados ou conjunturas extraordinárias. Eles acontecem porque, naquele momento exato, todas as forças políticas, sociais e internacionais criam uma brecha. Essa brecha permite que uma decisão antes impensável se torne possível. E quando essa janela se abre, ela transforma o país de maneira definitiva. Não há retorno ao que existia antes. A partir do instante em que a decisão é tomada, um novo ciclo começa, e todas as escolhas futuras passam a ser moldadas por esse novo cenário. Quando o espectador entende a força desses instantes, percebe que a história do Brasil não avança de forma linear. Ela avança por interrupções, choques e movimentos inesperados. E é justamente essa compreensão que abre o caminho para o último capítulo. O entendimento de que essas decisões históricas, mesmo as tomadas muito antes do nascimento de cada um de nós, continuam vivas no presente. Elas moldam o cotidiano, influenciam identidades e explicam por que o país funciona da forma que funciona até hoje. As decisões que moldaram a história do Brasil não ficaram presas aos livros, nem repousam apenas em documentos antigos. Elas atravessaram décadas e chegaram ao presente como forças silenciosas, que impactam diretamente a vida de cada cidadão. Mesmo sem perceber, você é resultado dessas escolhas históricas. Cada estrutura que você utiliza, cada direito que você exerce, cada limite que enfrenta e cada oportunidade que encontra é consequência direta de decisões tomadas muito antes da sua existência. A história não está distante. Ela está inscrita em toda a experiência diária do brasileiro. Esses legados invisíveis se manifestam em vários níveis. Eles aparecem no modelo econômico que define seu acesso ao trabalho e ao consumo. Estão presentes na forma como as cidades foram organizadas, determinando seu modo de deslocamento e as oportunidades disponíveis. Surgem nas políticas públicas que influenciam a educação que você recebeu, o sistema de saúde que você acessa, a segurança que protege ou falha em proteger seu cotidiano. Até a forma como o debate político se desenha hoje é consequência de decisões tomadas gerações atrás. Compreender esse legado é compreender a si mesmo. É reconhecer que a identidade brasileira, com suas forças e fragilidades, é resultado de um longo percurso histórico que continua em movimento. E quando você percebe esse vínculo, passa a olhar para o país com outra profundidade. O presente deixa de parecer caótico ou desconectado. Ele se torna a continuidade lógica de escolhas acumuladas, tensões herdadas e caminhos traçados por aqueles que vieram antes. Essa consciência não serve apenas para interpretar o passado, mas para entender que o futuro depende da forma como lidamos com esse legado hoje. Finalmente, quando o espectador entende que decisões históricas continuam moldando sua vida, surge uma conclusão inevitável. A história não é algo que se observa de longe. É uma força que age por dentro, que influencia o modo como você pensa, vive e enxerga o país. E ao reconhecer isso, fica claro que o Brasil não é apenas um conjunto de fatos distantes, mas uma construção viva, uma construção da qual você também faz parte.